Vamos dar continuidade. Eu sei que vai aumentando cada vez mais as informações e falar desse assunto, já iniciando essa terceira aula, falar desse assunto, como eu estava dizendo, é até emocionante. É emocionante porque, gente, nós estamos estudando o Filho de Deus. Estamos estudando nada mais nada menos do que Jesus. Olha, eu não sei você, eu vou dizer por mim aqui, falar de Jesus é maravilhoso, sabia? Falar de Jesus é enriquecedor. Vamos lá. Página 28, o nascimento de Jesus. Antes de abordar os detalhes do nascimento de Jesus, é necessário começarmos sobre a importância da sua chegada. Cremos piamente que ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus e que ao se encarnar e habitar entre os homens, ele trouxe o quê? Salvação. Que mais? Vida, esperança a todos que o aceitarem, principalmente aceitar a sua mensagem. Então o Evangelho de João declara o seguinte, texto conhecidíssimo, texto clássico, texto que dá para citar de olho fechado, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A única maneira de conhecer Deus Pai é por meio de Deus Filho. E ele é Jesus. Veio ao mundo como homem para resgatar os pecadores. Portanto, sem sua vinda, toda a humanidade estaria desprovida de salvação. Os relatos dos evangelhos sobre o seu nascimento e o propósito divino do Pai para o Filho são importantes para o nosso estudo, são importantes para a nossa vida, para a nossa expectativa, para a nossa esperança. Gente, o que seria da humanidade sem o nascimento de Jesus? Para pensar comigo. Até é redundante o que eu estou dizendo aqui. Mas Jesus deixa claro, o próprio João registra, né? Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, portanto, não existe outra alternativa. Gente, apenas aqui um pensamento bem fatalista, sabe? Bem exagerado da minha parte aqui. E se Jesus não houvesse nascido? E se Jesus não fosse gerado? E se Jesus não nascesse entre nós? E se não houvesse um Salvador que se entrega na cruz, derrama a sua vida na morte, se oferece como sacrifício, como aquele que traria de novo o vínculo que a humanidade havia perdido com Deus. E quando eu digo humanidade, vínculo, ter perdido com Deus, a gente pensa lá no Éden, quando Deus diz, olha, o dia que você comer dessa árvore, ou dessa fruta, dessa árvore, certamente morrerás. Traduzindo, se você comer do fruto dessa árvore, os nossos vínculos entre você, Adão, e eu, Deus, vão ser cortados. Então, o vínculo, ele é cortado no Éden, mas esse vínculo, ele é restabelecido com a morte vicária de Jesus. Então, a junção quem está fazendo não é que a humanidade estava lá nas mãos do diabo, como alguém já pregou, ensina que Jesus precisou dar um preço chamado sangue para pagar uma moeda lá, para que o diabo nos libertasse. Não, está tudo errado. Efésios capítulo 5, Jesus se oferece em sacrifício e cheiro suave para Deus. Então, o nascimento de Jesus é um sacrifício para Deus. O sofrimento de Jesus é um sacrifício para Deus. A morte de Jesus é um sacrifício para Deus. A ressurreição de Jesus é a confirmação de que Deus recebeu o sacrifício que Jesus havia o entregue. Então, nesse sentido, meus amados, meus amigos que estão por aí, sem o nascimento de Jesus, a humanidade estaria sumariamente perdida. Ah, mas isso é uma religião, criou-se isso. Não, isso é a verdade. Porque Jesus também disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, Mateus e Lucas, página 29, são os principais articuladores do nascimento de Jesus e dos acontecimentos de sua vida até o tempo do seu batismo nas águas e das tentações sofridas no deserto antes de iniciar o seu ministério. Essas narrativas encontradas nos primeiros livros do Novo Testamento não oferecem muitos detalhes sobre a vida de Cristo, mas apresentam histórias chaves
e relevantes sobre sua vida e sua missão divina e humana enquanto estava aqui na Terra. Então, Mateus e Lucas são, por assim dizer, conforme está bem documentado aqui, página 29, página 30, página 31, eles são os principais historiadores acerca do nascimento, da infância, do crescimento da pessoa de Jesus Cristo. E leia os evangelhos, eu indico, né? Evidente, claro. Tem essas aulas com os evangelhos em mãos para a gente compreender, repassar por vários textos, né? Para você entender esse nascimento. Mateus 2,16, Mateus 2,13, Mateus 2,19, 20 ao 23 e por aí vai. Uma profecia de Oséias que eu acho maravilhosa, Oséias capítulo 11, versículo 1, que diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Vocês se lembram que naquele recenseamento, Maria e José têm que fugir para o extremo sul de Israel, indo em direção ao Egito. Então, estando no Egito em segurança até a morte do Herodes, naquela tresloucada, digamos, decisão de matar as crianças inocentes, né? Camarada debaixo daquele espírito ditatorial, tá nascendo um que vai ser rei, é uma criança, então quem é ela? Não sabe, então vai matando todas as crianças de uma certa idade para baixo, para que esse rei não ocupe meu trono. É uma coisa deslocada. Aí você sabe que Maria e José vão para o Egito para salvar a vida do menino, mas já era uma profecia, profecias de Oséias capítulo 11, versículo de número 1. Então, tudo em Jesus, senhores, é profético, tudo em Jesus é um pano de fundo, assim, por assim dizer, divinal, uma coisa assim, que eu vou até dizer para vocês aqui, quem sou eu para em poucos áudios, em poucos vídeos aqui, em poucas aulas, tentar dissecar, tentar, digamos assim, trazer à baila, trazer a lume para vocês tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele fez. Aí só tem que remeter aquilo que eu citei de João capítulo 20 lá, lembra? Verso 30, 31, 30, e assim por diante. Ele fez muito mais, ele falou muito mais, ele ensinou muito mais, mas o que estava escrito ali era para, digamos assim, para que a gente cresce nele, porque tinha mais coisa, né? Tem bem mais coisa. Ele é mais do que você pensa, por isso que Paulo escreve, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem desceu o coração do homem, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já parou para pensar, já parou para imaginar o que te aguarda ali no céu? Dessa pessoa que estamos estudando agora, mas o que essa pessoa será na eternidade, será nos céus? Vai ser maravilhoso. Eu desejo que Deus te ajude a chegar lá. Eu também quero chegar. Muito bem, página 32, a primeira Páscoa de Jesus. Há pouca informação sobre os primeiros anos de Jesus, mas encontramos no Evangelho de Lucas um relato interessante sobre a participação de Jesus em sua primeira Páscoa. Ele tinha 12 anos, os seus pais levaram a Jerusalém para essa festa da Páscoa, tão importante entre os judeus. Lucas 2, aliás, do verso 41 ao 52. Era um costume praticado anualmente por José e Maria, está no verso 41, capítulo 2. A Páscoa era a principal festividade para os judeus e era celebrada anualmente para comemorar a libertação do povo do Egito. Está lá em Sefer Shemot, o livro do Êxodo, capítulo 12, verso 1 em seguida, né? Então, aqui, o que está acontecendo, gente, nessa primeira Páscoa de Jesus? Na cultura judaica, presta atenção, a partir dos 12 anos, o rapaz era considerado apto para iniciar-se no judaísmo. Então, para essa formação, estudava-se a lei de Moisés e aprendia-se como praticar o judaísmo em seus mínimos detalhes. Era o caso aqui. Entre esses estavam as cerimônias, os cultos solenes, os diferentes sacrifícios e as ceias da festa da Páscoa. Para que as Escrituras se cumprissem, Jesus nasceu sob a lei. Gálatas 4:4. Então, a comemoração da Páscoa durava uma semana. Segundo alguns historiadores, Jerusalém, naquela época, estava superlotada, com aproximadamente
3 milhões de pessoas. Para quem conhece Jerusalém, você colocar 3 milhões de pessoas ali, fica insuportável o ambiente. Jerusalém hoje, eu anualmente vou para Jerusalém, ela é habitada por 1 milhão de pessoas. Então, você triplicar a população em Jerusalém, fica quase que insuportável. Lembrando que na época de Jesus só tinha, para quem conhece lá sabe o que eu estou dizendo, só tinha a Jerusalém antiga, a Old City, a cidade velha de Jerusalém. Hoje não tinha a parte moderna, que é bem mais ampla, evidente, com seus arranha-céus e tal. Só a parte antiga. Então você que conhece Jerusalém, pare para pensar comigo. Imagine você colocar naquele cubículo, tá? 3 milhões de pessoas para os festivais, tais como a festa da Páscoa. E Jesus participou dessa primeira Pesach, rememoração que até hoje o judeu comemora da saída do Egito. Muito bem. Página 33, o crescimento de Jesus. O tempo foi passando, Jesus seguindo o curso normal de todos os seres humanos, lógico, cresceu e foi se tornando um homem adulto. Lucas nos narra este momento quando afirma o seguinte, Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,52 diz assim, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus é diferente do docetismo, diferente de outras doutrinas heréticas até da sua época e um pouco tempo depois, que nós já estudamos, na matéria de cristologia inclusive, ele teve um crescimento natural e normal como qualquer ser humano. Jesus foi um bebê. Desculpe o que eu vou dizer aqui, tá? Maria trocou as fraldas de Jesus, tá certo? Maria deu de comer na boca de Jesus. Maria, acho que eu posso citar, deu de mamar para Jesus, amamentou Jesus, tá certo? Então, o crescimento humano, as dimensões humanas, as esferas humanas de crescimento, cabelo nascendo, barba, pernas, braços, pelos. Gente, Jesus passou por todo o processo. Então, para quem imagina que ele era um ser etéreo aqui na Terra, né? Sei lá, um super alguma coisa, né? Não era nada disso. Ele comia, bebia, se cansava, se irava, tá? Tinha propensão, se fosse o caso, de pecar, porque a Bíblia falou que ele foi tentado em tudo, então se foi tentado era que ele pecasse, mas não pecou em nada, zero, diz as Escrituras, que ele foi tentado, só que sem pecado. Então isso, quando a gente fala aqui na página 33, do crescimento de Jesus, ele passou por um crescimento como todo ser humano passa, porque ele era 100% homem aqui e 100% Deus. E finalizando esse ponto, uma questão para reflexão que eu levanto aqui para vocês, quais são, desculpe, as ocorrências tanto na história inicial de Jesus que mais lhe causaram impacto, tá? Aquilo que nós falamos, escreva alguma coisa, pense alguma coisa, coloque no seu bloco de anotações o que é que mais te causou impacto acerca da pessoa de Jesus, tá? Pense comigo aí. Capítulo 3, a história e ministério de João Batista e as tentações de Jesus. Falando de João Batista, segundo a ótica de Jesus, é o maior ser humano nascido na terra. Dos nascidos de mulher, disse Jesus, não tem ninguém maior do que João Batista. Será pelo quê? Por causa da sua função? Ele é o anjo de Jesus, ou seja, anjo que eu digo não é ser alado, tá? Ele é o anunciador de Jesus. Seria por isso? Eu não sei, mas Jesus disse, e nós vamos entender, que João é o maior ser humano nascido na terra. Então, o nascimento miraculoso de João Batista e seu relacionamento com Jesus iniciam essa terceira divisão aqui do nosso estudo, tá? A história de João Batista. O Evangelho segundo Lucas 1, verso 5 até o 25, registra que João Batista, nascido aproximadamente no ano 5, proveniente da linhagem araônica, olha só, ele era linhagem sacerdotal, filho de Zacarias e de Isabel,
pessoas tementes a Deus foi uma pessoa singular e tremendamente importante no que se refere ao plano de Deus para a salvação do homem. A Bíblia registra que o casal Zacarias e Isabel não tinham filhos e era de idade avançada quando o anjo Gabriel se revela para Zacarias que ele teria um filho. Tá? Me parece que a história de Zacarias e de Isabel, que se estende aqui na página 37, 36 também, é uma história muito parecida com a história de Abraão. Tá? E esse Jesus, ele foi anunciado por alguém. Olha, eu estou batizando com água para arrependimento, mas está vindo um aí que é maior do que eu. Quem falou isso? Lembra que João foi o único que viu Jesus descendo ao Jordão, dizendo, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Algumas pessoas até diziam, não, João, você é o Messias, você é a nossa esperança messiânica. João, eu? Não, eu sou uma voz que clama no deserto. E tem mais João falando acerca de Jesus. Ele é antes de mim. Eu não sou digno de me abaixar e desatar a correia de suas sandálias. João Batista deixa isso claro da pessoa de Jesus. E Jesus, em contrapartida, dizia, dos nascidos de mulher, não tem ninguém que seja maior do que João Batista.